Saudamos a todos em nome do Senhor e Salvador Jesus e convidamos para o nosso estudo de hoje sob o tema: o cristão pode ter depressão? Com base no texto de Mateus 26, versículos 36 a 38 e tendo como auxiliar o texto do Salmo 51. Sugerimos a leitura de ambos. Acompanhemos a leitura de Mateus, capítulo 26, versículos 36 a 38, onde lemos assim: Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nos acompanhe em nosso meditar, em nosso estudar no dia de hoje. Amém. A depressão tem sido tratada de maneira equivocada por pessoas e cristãos que lidam com deprimidos. A falta de clareza e de sensibilidade para com aqueles que sofrem com a depressão nada contribui e só aumenta o fardo e o sofrimento de quem luta contra a depressão. É muito comum ouvir dizer, por exemplo, depressão é falta de fé. Em geral, parentes e amigos lidam com o paciente deprimido como se ele pudesse se erguer com as próprias forças ou simplesmente deixar de frescura e enfrentar as dificuldades. Aliás, só quem passou por uma depressão sabe quanto é sofrido e precisa reagir e não conseguir fazê-lo sozinho. Existem duas coisas que abalam e muito a pessoa que está em depressão profunda. Primeiro, alguém diz para ele: a depressão não é a pior coisa do mundo. Não é mesmo? Mas, para uma pessoa que está em estado de depressão profunda, a pior coisa para ela é a depressão. Não é. As coisas que vêm por detrás da depressão é que são as piores coisas do mundo. A escritora Sue Atkinson, no seu livro A Depressão, chama essas coisas de coisas profundamente significativas. Descobrir quais são estas coisas profundamente significativas é fundamental para sair ou escapar da depressão. Muitos têm maneiras de pensar e de agir adquiridas lá na infância e que as prende dentro do sentimento de culpa, de medo, de angústia ou ressentimento. E é difícil se livrar delas. É terrível o pensamento de que existe algo pior do que viver no inferno da depressão. A segunda coisa difícil para alguém ouvir quando está em depressão é esta: o que tenho a fazer é levantar e sair do estado de depressão. E a pessoa que está em depressão profunda logo vai pensar ao ouvir isto: tá aí, tudo é culpa minha. É tão simples e eu não consigo fazer. Sou inútil mesmo. Não consigo fazer nada. Veja, não é o médico, o psicólogo ou o pastor que vai fazer isso por você. Preciso entender. Não é num passe de mágica que você vai levantar e sair do estado de depressão profunda. Não é fácil. Não é culpa sua. Você precisa de coragem e ajuda para poder sair. Coragem para aceitar a ajuda
e ajuda, porque sozinho a pessoa não consegue se levantar. Precisamos, então, de muito tempo também. Precisamos de pessoas que deem apoio, suporte e consolo. Precisamos trabalhar arduamente as coisas profundamente significativas que estão por trás da depressão, que levaram você a estar onde você está. Você precisa resolver, decidir que quer realmente mudar a sua vida. Aquela frase, amanhã eu vou fazer isso, não te levam a lugar algum. Se você quiser começar a subir para sair do fundo do poço da depressão com sucesso, você precisa mudar. Mas o que é depressão? A depressão é uma doença do corpo como um todo. Afeta o sono, o apetite, a disposição física e outros aspectos psicológicos, como a autoestima, a autoconfiança, além de dar um tom pessimista a tudo que a pessoa pensa, faz, sente e percebe do mundo à sua volta. A depressão é a perda do tônus vital, a baixa da energia psíquica e física. Na depressão, podemos afirmar que o cérebro adoece, perde o seu vigor vital e com essa perda, todas as funções psicológicas também se enfraquecem e fragilizam. O cérebro, assim como outros órgãos do corpo, tem os seus medidores químicos, que são, entre outros, a noradrenalina, a adrenalina, a serotonina e a dopamina. Quando esses medidores químicos diminuem ou inclusive faltam ou se alteram, vamos ter então o estado depressivo. As causas da depressão variam muito de pessoa para pessoa. Problemas na vida emocional ou espiritual, como raiva, o sentimento de culpa, como vimos no estudo passado, o ressentimento, a amargura, a mágoa, entre outros, podem ser a causa subjacente, secreta, escondida ou camuflada que geram a depressão. Outros complicadores de natureza orgânica ou psicossomática, como as fobias, pânicos, também podem provocar este mal. Vou anotar apenas 3 tipos de depressão. Primeiro tipo, a depressão hereditária. É aquela doença condicionada geneticamente com antecedentes na família. Este tipo de depressão acomete o indivíduo sem que nenhuma causa conhecida o explique. Segundo tipo, é a depressão orgânica. Algo vai mal em algum outro órgão do corpo e em outra parte do organismo e secundariamente acontece então a depressão. Esse tipo de depressão é bem comum. Vamos encontrar depressão nos estados de menopausa, nas alterações da tireoide, olhem só, tireoide, nas doenças reumáticas, na hipertensão, nas doenças da coluna, nas dificuldades circulatórias do cérebro, nos estados de estresse ou de fadiga crônica, nos estados alérgicos, nas tensões pré-menstruais, nas reações colaterais de vários medicamentos, no uso de remédios para emagrecer, no uso de drogas como maconha, álcool,
anfetaminas, cocaína e tantos outros estados clínicos. O terceiro tipo de depressão é a depressão psicológica. Ela é produzida por fatores psicológicos, geralmente traumáticos, conscientes ou não. Há ainda um estado muito comum denominado de depressão mascarada. Mascarada porque não se expressa por sintomas psíquicos ou mentais, mas principalmente por sintomas físicos, como dor de cabeça, vertigens, dor no estômago, náuseas, diarreia, palpitações, entre outros. O médico não encontra doença em seu corpo, mas ele se sente doente e realmente tem algum desses sintomas. Depressão. Qual o tratamento? Como a depressão é devida a alterações dos medidores químicos cerebrais, tem medicamentos que agem especificamente sobre eles, normalizando então os seus níveis no cérebro e devolvendo então ao paciente o seu bem-estar. Mas, e o cristão? Será que com essa doença ele pode ter a sua fé abalada? Será que a sua comunhão com Deus pode ser prejudicada? A fé não elimina a possibilidade de depressão, já que a fé não é antídoto ou remédio, nem vacina para o nosso corpo. Os estados de depressão são alterações primárias do corpo ou do organismo. E estas alterações, é claro, afetam o emocional da pessoa. E se não forem tratados, serão absorvidos pelo corpo, o que é chamado de somatização ou doenças psicossomáticas. O corpo sente uma dor para avisar que o psicológico ou o emocional não está legal. E pode fazer exames e mais exames e nada vai ser constatado. Da mesma forma que o cristão tem estado de gripe, pneumonia, infarto do miocárdio ou câncer, ele também está sujeito a ter depressão. E a Bíblia? Ela também fala de casos de depressão. Vamos a alguns deles. No texto de Jó, capítulo 3, vemos que a situação de Jó o levou a um estado em que não tinha paz nem descansos, mas sobre eles vieram perturbação. É o que acontece com a pessoa depressiva. Em 1 Reis, capítulo 19, Elias entra em depressão depois de vencer os profetas de Baal. E lá pelas tantas diz ele: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma ou a minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais, desabafa ele. E o profeta Jonas? Bem, Jonas, ele também sente vontade de morrer, depois de tudo que aconteceu com ele, de ter embarcado no barco errado, de ter sido engolido pelo peixe, ter sido devolvido pelo peixe para a terra novamente. E o apóstolo Paulo? Bem, Paulo diz assim em 2 Coríntios, no capítulo 1, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Paulo também sente um momento de depressão. E o salmista? Bom, o salmista e rei Davi já diz no Salmo 32, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. E o nosso texto, Mateus capítulo 26, versículos 36 a 38, ali encontramos o próprio Jesus
na noite em que ele será traído, entregue aos soldados e preso, ele está em um estado de angústia e tristeza muito profundo. Diz ele: a minha alma está profundamente triste até a morte, ou seja, sentindo a dor da morte. E então, diz o texto, ele começou a entristecer-se e a angustiar-se. O ser humano está sujeito às angústias da vida, sim, o que pode levá-lo a um estado depressivo, que, se não cuidado, pode então desencadear a depressão profunda. E o cristão, ele não está sujeito a tristezas e angústias? Claro que está. A todo momento somos pecadores, estamos no mundo. Mas cuidado, a teologia da glória exalta o sucesso, a riqueza, o poder, a cura imediata ou a libertação dos poderes de demônios. Isto também é um direito do cristão, claro, mas lembrem-se, nós vivemos no já, mas ainda não. Já participamos com Cristo de sua vitória, mas ao mesmo tempo ainda vivemos neste mundo corrompido pelos estragos que o pecado provocou. Estragos que afetam também o cristão. O cristão, você e eu, estamos sujeitos ao sofrimento, aos altos e baixos da vida. A sua alegria está em Cristo. Alegra-te, pois, que Cristo está contigo e traz esta alegria ao seu coração, por meio da palavra e também da oração. Muitas vezes, a sua alegria se transforma em consolo e esperança na vida eterna, onde Deus irá enxugar dos olhos toda a lágrima. Enquanto estiver no mundo, o cristão vai ter momentos de tristeza, de dor, de vergonha, de angústia. Dizer a ele, ao cristão, que ele não tem fé, pode matar, talvez, a única coisa que ainda o está sustentando e dando forças para continuar a sua jornada. Depressão não é problema espiritual. Incrédulos também sofrem de depressão e podem se curar deste mal. Por isso, mantenha a sua mente ocupada. Isto é importante estar envolvido em alguma atividade. O ócio, estar sem ter nada que fazer, é perigoso. Um inimigo que pode estar rondando a sua mente. Todas as pessoas enfrentam problemas de alguma natureza. A vida é assim. Não é de sonhos ou de fantasias que nós vivemos, mas vivemos do e no mundo da realidade. E nestes dias de pandemia, o que você está fazendo? Nada? Cuidado. A mente não para de pensar. E se você não tiver alguma ocupação positiva, o negativo, ele vem por si só. Através da televisão, da internet, através de um amigo, através de algum inimigo. Examine então a sua maneira de pensar. Procure controlar aquilo em que você está pensando. E se você puder, controla a sua maneira de pensar. Você não vai ser controlado pelos seus pensamentos, que muitas vezes são negativos. E aí, seremos mais senhores da nossa vida. E essa capacidade de dirigir a nossa vida é muito importante para nos recuperar de sentimentos depressivos. Mas lembre-se, sempre
com o amparo, o consolo e a força que Cristo pode nos dar. Então, olhe para Jesus. No caso de Jesus, vemos que a sua atitude era a de busca mais intensa em comunhão com o Pai, pois nesses casos Jesus vigiava e orava. O rei Davi, no Salmo 31, nos dá um exemplo. Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado, pede ele, e continua. De tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força, por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Embora se sentisse assim, Davi também demonstra, por outro lado, confiança na misericórdia de Deus e também esperança da ajuda de Deus, da presença do Deus bondoso. Na carta aos Hebreus, temos uma promessa linda que pode ser muito útil nesse contexto de enfrentamento da depressão. Sim, e que pode ser de grande consolo para você, para outras pessoas que estejam enfrentando ou estejam em momentos depressivos. Olhe lá, Hebreus 4, versículos 14 a 15, na Nova Tradução Linguagem de hoje, diz assim: Portanto, fiquemos firmes na fé que professamos, porque temos um grande sacerdote poderoso que entrou na própria presença de Deus, isto é, Jesus, o Filho de Deus. O nosso grande sacerdote pode ter compaixão de nós por causa de nossas fraquezas, porque foi tentado do mesmo modo que nós, mas ele não pecou. Temos em Jesus um grande amigo que sabe o que é sofrer, pois ele mesmo sofreu a nossa dor. Esse é o grande consolo. Creia em Jesus, viva a sua fé, mesmo se passar pela depressão. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo estudo. Amém.